Fala Diadema, tudo bem com vocês? Eu, Reginaldo Cioviela, Karen Gomes, estamos aqui hoje em mais um Dia de Cast, o podcast da cidade de Diadema. E antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a sua audiência, né, que está acompanhando o nosso trabalho ao longo aí dos nossos programas, onde nós estamos trazendo várias personalidades aqui da nossa cidade. E o intuito do nosso programa é justamente esse, né, Karen? Trazer os empresários da cidade, comerciantes locais, historiadores que contem aí desde a fundação da cidade, desde a emancipação da nossa cidade, que tem muita história de Diadema, muita coisa legal. São mais de 65 anos Exatamente, de história. né? Então, assim, a gente tem muita coisa boa para levar para vocês, porque Diadema é isso. Diadema é uma cidade maravilhosa, onde abraça todos que chegam aqui, pessoas que vêm do Nordeste, Norte, Nordeste, Sul. Então, Diadema ela sempre foi conhecida como uma cidade dormitório, né? E hoje a gente vê o crescimento da nossa cidade aí, principalmente do crescimento imobiliário, os grandes prédios aqui no centro da nossa cidade, que já estão chegando também aí nos bairros também. Então a gente vê aí bairros como Serraria, Vila Nogueira, Piraporinha, Vila São José, né, com grandes prédios sendo levantados, e a gente sabe que quando levanta grandes prédios assim, está chegando nova população, só que também tem as demandas que vai aumentando, principalmente as demandas para o poder, né, para o poder público. E é justamente sobre vários temas que vamos estar aqui sempre discutindo e levando a melhor informação para todos vocês. Karen, deixa aí o seu bom dia para o nosso público antes de chamarmos aqui o nosso convidado de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste aqui o nosso episódio. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao seu lado, Reginaldo. Bom dia, boa tarde, boa noite também para o meu entrevistado. E vamos começar. Fala pra gente, você quer já apresentar? Vamos, a gente vai, antes de apresentar aqui, você que está aí nos assistindo, não deixe de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, né? Compartilhe todo esse conteúdo aí para os seus amigos, vizinhos, familiares, para o grupão lá da empresa, né? Sempre leve a informação da nossa cidade para que todos sempre fiquem atentos ao que está realmente acontecendo. Bom, nosso convidado de hoje é um grande amigo, um grande parceiro, um grande empresário da nossa cidade que sempre viveu o empreendedorismo, né? Sempre esteve aí empreendendo, sempre esteve aí levando muita coisa boa para as famílias, né, que trabalham ali com ele, porque quando a gente fala em empreendedorismo é justamente isso, né? A pessoa que empreende, ela está gerando empregos, ela está dando oportunidades, ela está ali gerando uma qualidade de vida para muitas famílias que ali dependem daquele trabalho, daquele serviço que ali é oferecido. Então, gostaria de chamar esse fera, amigo, parceiro, gente do bem, Renê Tomasetti, empresário aqui da nossa cidade de Diadema. Seja muito bem-vindo, meu querido. Oi, Reginaldo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, Karen, a oportunidade de estar aqui também. É muito bom falar com amigos, né? Falar aqui da nossa cidade, falar um pouquinho da história dessa cidade, que é uma cidade linda, e trazer aqui não só relatos, mas trazer informação, porque eu acho que o que faz com que as pessoas cresçam e aproveitem maior e melhor o que nós temos aqui hoje é a informação, né? Estávamos falando aqui há pouco, né? Por trás dos bastidores aqui, sobre quantas coisas nessa cidade nós temos, né? Quantas possibilidades, cursos, treinamentos gratuitos, escolas federais, né? Escola federal aqui em Diadema. E tenho certeza que muitos moradores não sabem. Sim. Né, dessas informações. Então, estar aqui com você hoje, Reginaldo, é um grande prazer, e sabendo ainda que nós estamos levando aí informação de qualidade, conteúdo de qualidade, e tentando não criticar Diadema. Sim. Nós estamos elevando nossa cidade, que eu acho que quando nós elevamos nossa cidade, nós estamos garantindo a elevação do nosso patrimônio, tanto intelectual quanto o nosso patrimônio territorial aqui em Diadema. E assim, né? E você comentou uma coisa muito importante, né? Diadema,
e você é um cidadão diademense, assim como eu, né? Eu lembro até na época da escola, quando a gente falava assim, né? Você é de Diadema, você é diademente, né? Lembra? Aí Quem nunca ouviu, né? baixava a quinta série, né? Então a gente sempre teve essas piadinhas. Mas assim, a nossa cidade, ela sempre teve ela sempre foi vista de uma forma negativa, né? É o Num todo, né? Então, assim, Diadema, ela sempre foi a prima pobre do ABCD. Diadema sempre foi a terceira ou quarta cidade mais violenta do Brasil, né? Então, Diadema, ela sempre era uma cidade dormitório que não gerava empregos, né? Então, as pessoas iam trabalhar nas grandes multinacionais que tem aqui nas cidades vizinhas, São Bernardo, Santo André. E então a gente sempre foi rotulado como uma cidade ruim de se viver, Nossa, isso é verdade mesmo. né? Quantas vezes você está em outros municípios e você fala que você é de Diadema, a pessoa fala, nossa, É. a pessoa Até se assusta, fala, hoje, por nossa, exemplo, cuidado, né? às vezes a gente tem outros programas que são gravados aqui, pessoas que estão aqui no nosso estúdio, né, com a gente, e pessoas que vêm de São Paulo, por exemplo, e fala que chamou um Uber, por exemplo, lá na Avenida Paulista, e aí vários motoristas de aplicativo recusam a Muito. corrida porque é para Diadema. Por Acontece quê, muito, né? Porque tem infelizmente. esse rótulo negativo. E aí, já entrando no nosso bate-papo aqui, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco dessa sua vivência lá atrás, né, da nossa cidade que era vista dessa forma, né, para que a gente pudesse já iniciar esse bate-papo, inclusive você já falando também um pouquinho da sua vida, né, como iniciou aqui, desde da sua adolescência, da época de escola, como que você via Diadema, das terras, né, das ruas de terra, né? Então acredito que você ralou muito o joelho jogando bola na rua, assim como eu. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência com a nossa cidade. Posso fazer um adendo só da pergunta dele? Lógico. Porque aí você já aproveita e já responde a minha também. Quando, antes, não, fora do ar, você comentou que você tem muito orgulho, né, de morar em Diadema. Então, eu queria saber, assim, qual a sua opinião referente ao orgulho que você tem? Você fala assim, olha, eu tenho orgulho de estar em Diadema, de nascer e crescer em Diadema por conta disso. Aí você já aproveita e já... Pô, Karen, Já você falando assim, ó, quem tá aqui não tá vendo, mas até me arrepia, viu? De verdade. O que acontece? Eu acho que quem nasceu em Diadema, né, quem passou aqui por Diadema, eu acho que sofreu muito preconceito. Teve muito preconceito. E esse preconceito, ele levou para nossa casa, ele levou para o nosso trabalho, ele levou para nossa escola e acaba levando para nossa vida. Eu lembro que quando eu saía com algumas pessoas, alguns amigos, alguns familiares, e a gente chegava e eu falava, onde você mora? Né? Eu falava, eu moro em Diadema. As pessoas falavam, eu moro na divisa. Nossa, viado. Ah, eu moro na divisa. É mais pro lado de São Bernardo, é mais pro lado de São Paulo. E poucos falavam que moravam em Diadema. Eu sempre falei, eu moro em Diadema. Né? Então, é minha cidade. E quando você pergunta pra mim do orgulho, pô, eu tenho muito orgulho disso aqui. Eu vivi isso aqui, né? Eu estudei no SESI, eu estudei no Padre Gregório, eu estudei na Ana Consuelo Pérez Murad, eu estudei na Litz Raquel Gutierrez, eu estudei no João de Mello, eu estudei em escolas estaduais aqui de Diadema, né? Em escolas aqui que tá dentro da nossa cidade. Então eu vivi o dia a dia de você chegar em algum lugar e falar, onde você estuda? Ah, eu estudo no Leeds. E as pessoas, muitas vezes, terem preconceito, né, daquilo. E, às vezes, a pessoa falava assim, pô, mas ali não vai dar certo, né? Isso daqui não vai conseguir atingir o que precisaria atingir. E quando né, respondendo a sua pergunta de orgulho, é porque foi daqui hoje, tudo que eu tenho, aonde eu cheguei e o que eu conquistei, veio daqui. Veio dos frutos daqui de Diadema, do ensino daqui de Diadema, das escolas de Diadema. Até o meu ensino médio, do prézinho, né? Eu estudei, esqueci de falar. Eu memei
Luiz Gonzaga, cara, nunca mais esqueço. EMEI Luiz Gonzaga fica no Jardim Paineiras. Jardim Paineiras, que tá ouvindo a gente aí. Quero agradecer muito aí as professoras, porque eu acho que é o primeiro ensino, né? Primeira professora que eu tive de primeiro ano, professora Eremita, professora Roseli, que me aguentou muito. E você tem cara de arteiro, hein, René? Ah, eu fui arteiro. Eu aprontei bastante. Mas, assim, eu acho que hoje as pessoas que aprontam bastante, elas são... hoje os pais, eles levam e falam assim, ó, começa a aprontar muito, eles são crianças aí com... Eu esqueci o nome que fala. TDAH. TDAH, e tem um monte de rótulo, né? vários. É TDAH, ela tem isso, toque, tem tudo. Acho que a gente já teve tudo isso, né? Eu acho que eu nasci Se assim... procurar, a gente tem e não sabe. Se a gente procurar, vai ter alguma coisa. Mas pra mim, isso daí chama-se saúde, tá? Porque você Sim. chega lá, eu era feliz, eu brincava, eu me rolava naquela... não sei se ainda tem, mas tinha um parquinho de terra ali na EMEI. Em frente à EMEI Luiz Gonzaga, tinha uma biblioteca. Pô, hoje, às vezes, essa molecada de nova aí, de 20 anos, né? 18 anos, Não sabe o 19, que é uma não sabe mais o que é biblioteca. Aquele cheiro gostoso do livro da biblioteca, aquele silêncio. É Cara, eu maravilhoso. chegava lá, Eu peguei o cara, finalzinho dessa época. Nossa, eu chegava lá para fazer os meus trabalhos que eu, né, nessas escolas, então eu ia até lá, eu pegava um livro, ficava estudando e levava aquelas folhas de almaço, porque não tinha computador, né? Não. Então eu tinha que ficar escrevendo, e os livros que eu procurava tinha lá nessa escola, né? A saúde pública. Te contar um segredo, cara. Então, Agora não vai mais ser segredo. Não vai ser mais Agora- segredo, mas hoje eu estou, né? Estou chegando aí aos 43 anos. Eu fui no dentista tratar de cárie. Se a minha dentista estiver vendo, ela vai falar a verdade. Foi apenas 2 vezes. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, né, aqui em Diadema, a gente não tinha condições, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? Muito pobre mesmo. Minha mãe, ela ralou muito. E meu pai. E muitas vezes a gente vivia, às vezes, de ajuda, né? De pessoas que tinham que tá, né? Levando aí um alimento, levando aí alguma coisa pra gente conseguir sobreviver. Era muito trabalho, mas era uma dificuldade muito grande. E então não tinha como pagar um convênio médico, né? Então era tudo aqui mesmo, aqui da cidade. E eu lembro que a minha dentista, depois de velho, né? Depois de mais velho que eu fui no dentista, e eu falei, deve estar tudo estragado, né? Porque a gente comecei a ter uma condição melhor depois dos 20. Quando eu cheguei lá, ela falou, você não tem cárie nenhuma. O que você você já foi no dentista? Aí eu falei, olha, eu fui no dentista, mas era do postinho de saúde, que também é do Jardim Paineiras. Do postinho de saúde lá, aqui, que era gratuito. E eles fizeram um trabalho maravilhoso. Colocaram flúor, né? Fizeram todo aquele trabalho que tem que fazer para proteger. Cara, E para ensinar também as foi crianças, aqui de né? Diadema que veio tudo isso. Saudade né? dessa época. Então, assim, as comidas que nós recebíamos, né? Na EMEI, na escola, cara, era ali que eu almoçava, era ali que eu jantava, né? Que eu tomava café. E eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo hoje sabe que às vezes, não sei se até a única, mas uma das melhores refeições que tem é na escola. Eu vivi isso. Né? Então minha mãe falava assim, ó, saía, né? Então na hora do almoço, almoça na escola, que a comida lá é boa. Então, porque às vezes não tinha mistura em casa, né? O arroz e feijão, graças a Deus, não chegou a faltar, mas a mistura não era sempre que tinha, não, né? A mistura a gente sempre falava assim, né? Arroz, feijão e mistura, né? Sim. Mistura tudo e come. Comia, é isso aí. Então, quando eu falei, né, pra Karen que me arrepia, é esse orgulho. É saber que eu vivi isso aqui, que eu tive isso aqui, que eu cresci aqui, que eu aprendi, que eu consegui depois entrar na primeira universidade, né? Hoje, agora, eu acabei de me formar na segunda universidade. Na universidade não, na segunda faculdade agora, que foi na Faculdade de Direito.
Meus parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Foi um sonho que eu tinha, né? Me formar em Direito. E eu consegui realizar. E na primeira faculdade que eu fiz, e eu terminei ela em 2006, eu falei, as pessoas falavam, você não vai conseguir acompanhar, Renê. Você estudou só em Diadema, você estudou só nas escolas lá. E eu vou te falar que eu consegui acompanhar. Eu tenho certeza que eu fui aí um dos melhores alunos da sala, né? Consegui me graduar e assim, aí você vai me perguntando, Reginaldo, porque a trajetória aqui é longa, né? O primeiro empreendedorismo que aconteceu quando eu tinha... Segura aí o empreendedorismo. Segura o Vai empreendedorismo. perguntando que eu vou responder. Senão daqui a pouco a gente vai acabar o programa, né? A gente vai acabar o programa, mas segura o empreendedorismo, né? Tá. A questão aí da sua infância, né? Que você colocou muito bem aí, desde da escola da pré-escola, essa sua formação, primeiro, segundo grau, você até citou algumas escolas. Eu queria até saber também por que tantas escolas assim, né? Então, você era um bom aluno ou você foi expulso delas? Como na que era isso aí? verdade, Porque Reginaldo, eu tenho essa mesma vivência, Renê. Só que assim, eu lembro que eu sou filho de mãe solo, né? E aí era muito difícil manter uma estrutura ali. Minha mãe pagava aluguel. Então, às vezes, quando ela ia renovar o contrato, o cara queria cobrar o dobro e a gente acabava mudando de bairro. Eu morei. Acho que eu só não morei na Zona Norte, né, que é a zona que você foi criado, né? Ali, Paineiras, Caema, Taboão, essas coisas. Mas Piraporinha, Vila Nogueira, Marilene, Centro, Inamar, Eldorado, eu já morei em tudo que bairro aqui da cidade, né? Então, com isso, eu estudei em várias escolas da cidade também, né? Estudei José Artigas, né? Antonieta, Olga Fonseca, então, assim, várias escolas aqui da nossa cidade. Mas eu quero te perguntar, isso daí foi o quê? Que você era um mau aluno ou foi porque essa mesma vivência minha aqui, né? Ó, como tá, né, a rede nacional, tá na internet, Da a rede nacional, mundial, rede filho. mundial. Eu não posso mentir, né? Eu aprontava. Eu não era aquele aluno, vamos dizer, marginalizado. Mas eu era um aluno muito arteiro. Então, assim, acho que com certeza aí vai ter gente que vai estar me assistindo, vai saber quem é o Renê e vai lembrar, putz, o Renê no SESI era triste. Aí o Renê do SESI foi pro Padre Gregório, que o Padre Gregório também acabou não dando certo. Foi pro Ana Consuelo Pérez Murad. Fica aqui no Caema. Foi muito bom. Consegui chegar lá na 7ª série. Aí eu tive que mudar pro João de Mello, porque lá eu comecei a trabalhar. E aí eu precisei mudar para o João de Mello, que fazia só até a 8ª, porque não tinha o 9º naquela época, né? Sim, sim. Era até a 8ª. Aí eu terminei a 8ª no João de Mello, e aí eu tive que ir para o Leeds para poder terminar do primeiro ao terceiro colegial. Mas assim, era arteiro. Mas eu fui mais arteiro, Reginaldo, dos 7 até os 13, do que dos 13 em diante. Dos 13 em diante eu tomei juízo. Mas até Deu uma sossegada. mas até os 13, Karen, eu vou te falar que os vizinhos lá da minha rua, as pessoas que me conhecem, falam assim, esse menino deu trabalho. Qual que era o nome da rua? Era Rua Ferdinando Duca, Lá no Paineiras. no Paineiras, que na verdade hoje é até conhecido como Taboão, mas ali é tá. Jardim Vera Lúcia, para ser legal. mais sincero. Mas onde eram as minhas brincadeiras? Minhas brincadeiras ficavam no Jardim Paineiras, Campanário, né? Vim aqui pro centro, Caema, né? O Ouro Verde. Pô, quanta Campo do bola Ouro eu joguei Verde, no Ouro gente. Verde, né? Onde lançou lá o nosso querido Denilson, Sim. né? Que era do São Paulo, lembra? Sim, Começou ali, claro, então assim. Denilson. E São Paulinos de plantão aí, Ouro Verde, né? Ouro Verde ali tá. E você, São Paulino? Eu sou São Paulino, lógico, né? Ninguém pergunta. Parabéns. E aí, assim, essas eram as minhas brincadeiras. Legal. Então, assim, o Ouro Verde é aquele parque do Kaleman, O Kalimann. né? Então, ali eram as minhas brincadeiras. Sabe qual que era a coisa que eu mais curtia? É ir pra feira de sexta-feira, Reginaldo. A feira de sexta-feira era maravilhosa. Era ao lado, eu acho que deve ser ainda, ao lado da UBS Paineiras, tem uma feira de sexta-feira que você vai lá gigante.
E ali, na verdade, que eu comecei a trabalhar, cara. Que eu comecei ali com meus 7, 8, 9 anos ali, ajudar alguns feirantes a desmontar as barracas de feira, porque eu precisava, de alguma forma, ali até auxiliar minha família, né? E aí, eu chegava lá, a minha mãe comprava alguma coisinha, não dava para comprar tudo. E aí, o que a gente fazia? Eu falava, ó, via o que não dava para comprar, eu falava, posso te ajudar no final da feira a desmontar a barraca, né? Desmontar, a guardar as caixas e tal. E aí, o que sobrar, você me dá. E aí foi assim, e aí eu chegava lá, fazia lá, ajudava eles a desmontar, e eles sempre deixavam uma caixa lá com fruta, eu sempre pedia pra a barraca de frutas deixar eu ajudar, porque eles enchiam uma caixa assim, cheia de fruta, né, variadas pra mim. E fora isso também, aí o que eu não conseguia na hora de desmontar a barraca de feira era assim, na hora que desmontava a barraca de feira, o que tinha no chão era de quem pegasse, né? Então eu pegava o carrinho e falava assim, ó, vai jogar? Não, pode jogar. Aí eu saía pegando e ali era a minha feira. E assim, foi o primeiro início de trabalho, de conhecer o que era a vida de ajudar em casa, foi assim. E aí essa sua vivência, né, que você teve ainda como criança, né, vivendo isso, que despertou esse instinto, né, eu preciso trabalhar, preciso ajudar a minha família, preciso fazer isso. E aí começa essa transformação, né, da criança para a adolescência, e aí veio o primeiro trabalho, e aí como que despertou essa questão do trabalho e de repente, ao mesmo tempo, essa coisinha ali na cabeça ali de empreendedorismo, de empreender. Como que foi tudo isso? Cara, foi uma trajetória grande, Reginaldo. Eu vou tentar resumir nessa 1 hora de... Porque é gigante. Não vira uma série, né? É gigante. E assim, eu tô falando com você aqui e a Karen até perguntou no início do programa, né, Karen? Qual que é o nosso script aqui? E aí o Reginaldo respondeu, o nosso script aqui é tudo na hora, né? Assim. Aqui a gente vai falar, e eu falei, caramba, você vai me pegar mesmo ali no improviso? Falei, vamos pegar no improviso. Então assim, vamos tentar. Depois disso, eu comecei a verificar que eu precisava ajudar em casa, né? E eu precisava ajudar mais. E eu tinha um sonho aí quando eu já tinha uns 10 anos de idade, de mexer em computador, porque todo mundo falava, mas era algo assim de outro mundo, Reginaldo. Mas era algo assim de outro mundo. Vamos jogar aí há 33 anos atrás, né? Era muito difícil. E aí eu falei, eu preciso ganhar algum dinheirinho, preciso ganhar alguma coisa para poder pagar esse curso de computação, porque eu queria mexer em computador, né? E aí, Reginaldo, eu conheci um amigo, quero mandar um beijão pra ele, que ele sabe que é um irmão meu, o Jailton, que todo mundo sabe que eu tenho maior gratidão. E aí eu comecei ele era animador de festa. E eu perguntei pra ele, pô, mas será que tem como você me ajudar, né? Me dando um trabalho, me dando alguma coisa? Ele falou, Renê, eu tô precisando de um palhaço pra me ajudar nas festas. E aí ele falou, eu falei, tá, eu topo qualquer parada. Vamos lá, quero sim. Aí ele teve que pedir pra minha mãe, né? Minha mãe, porque normalmente as festas eram feitas à noite. E aí ele falou assim, e aí ele era o palhaço pipoca. E eu era o pipoquinha. E aí começou, cara. E eu lembro que eu ganhava, acho que era R$5, R$6 por festa que eu ia com ele. E aí... Pipoquinha. Era o pipoquinha. E aí, depois da festa, a gente conseguia fazer, às vezes, no sábado, 2, 3 festas, né? Em um único dia. E aí, nisso, começou a aparecer outras oportunidades, que aí o pessoal falava, mas eu preciso de um personagem. O que você quer? Eu quero o Mickey. Aí ia lá o Pipoca e eu ia vestido de Mickey. Mas agora eu quero o Homem-Aranha. Vai de Homem-Aranha. Eu quero o Visconde Sabugosa, porque tinha lá o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí eu ia de Visconde Sabugosa. Então, assim, a gente começou a ter essa apresentação. E aí foi até meus 12, 13 anos, eu acho, que eu fui trabalhando com isso de finais de semana. E durante a semana eu ajudava meu pai, né? Meu pai era mecânico, então eu ajudava ele
mexendo mesmo com carro, servente de pedreiro quando precisava ali fazer uma reforma, alguma coisa. Enquanto não tinha os estudos, né? Então, se eu estudasse das 7 ao meio-dia, então das 7 ao meio-dia era estudo, a partir da 1 eu ajudava meu pai a fazer outras coisas, de finais de semana eu ganhava meu dinheirinho, porque ali era onde eu ganhava meu dinheirinho. E aí era com esse dinheirinho, que eu não sei se você lembra, Reginaldo, era com esse dinheirinho que eu garantia a pizza da semana. Que a pizza, como que a gente comprava? Era com aquelas Fiorinos que vendia pizza por R$5. Então eu chegava assim, olha a pizza, olha o carro da pizza, e aí você ia lá e pegava. Então assim, cara, foi muita gratidão nesse período. Esse rapaz aí me abriu as portas, eu comecei a saber o que era dinheiro e eu paguei meu curso de informática. E aí eu sei que através desse curso de informática já veio, Então, aí inicia a transição. a transição. E aí começou a transição, mas aí eu devo muito a meu pai, né? Ele não tá mais vivo. Eu nasci, ele já era uma pessoa assim com uma idade avançada, né? Quando eu nasci, ele tinha 53 anos. Mas aí ele sempre falou uma frase pra mim que eu guardava, né? Ele falava assim, ó, faça o que você tem que fazer agora quando você é novo, que eu não vou durar muito tempo, né? Eu não vou durar muito tempo, então aproveita essa parte você corta. Não, vamos lá, isso é. A emoção, assim, né? Até aqui pra gente, né? Essa parte da emoção, o exemplo que a gente leva dos nossos pais é justamente isso. Eu trabalho aqui, você que está aí nos acompanhando, aqui atrás das nossas telas, quem trabalha aqui com a gente é meu filho. E eu falo exatamente essas coisas para ele, né? E a ideia justamente do nosso programa é justamente levar essa questão da emoção, né? Para quem está nos assistindo. Porque atrás daquele cara forte, atrás daquela pessoa que é empreendedor, que é o chefe, às vezes chega a ser até um pouco mais autoritário, né, cobrando ali das pessoas, é porque teve uma vivência difícil lá atrás. E ela sabe dar valor a cada minuto, a cada segundo que ela passa. E essa mensagem que o seu pai deixou para você era para aproveitar justamente isso. A parte boa enquanto ele estava ali do seu lado. E com certeza foi um grande exemplo. Não é à toa que hoje a gente está aqui na frente de uma grande pessoa, de um grande empresário que começou lá como pipoquinha e hoje está aqui liderando uma equipe dentro da sua empresa, 2 formações. Com certeza ele lá de cima ele está muito orgulhoso de você, Renê. E aí ele falou para mim, ele falou, aproveita bastante enquanto eu tô aqui para eu poder te direcionar, né? E aí ele falou para mim assim, ele me chamava de Tuca. Ele falou, Tuca, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você gosta de fazer? Né? Ele sabia, né, que eu não gostava muito de mexer com mecânica não, sabe, Reginaldo? Eu não gostava Sujava não. pau, Ele né? sabia. Ele sabia. Eu chegava lá cheirando gasolina, cheirando óleo e tal, e com as mãos todas zoadas, e mexia com obra também, meu. Ele falava assim, ó, seguinte, aqui a gente vai nascer uma coluna. Eu vou só fazer o risco com carvão, porque era assim, pelo menos não sei se ainda é hoje. Fazia o risco com carvão, fazia lá o local onde tinha que ser a sapata, só colocava, ó, aqui essa sapata tem que ter 50 por 50 por pelo menos aqui 1,20, 1,50 de profundidade, depois a gente faz as brocas. A coluna tem que ter tantos centímetros, pegava a taiadeira, te dava na mão e ia embora. Então era esse o trabalho. E ele sabia que eu não gostava muito disso, não. Embora se hoje eu sei cobrar, né, sem mexer com construção, é por causa disso. Sim. Né? Mas eu falei, pai, eu gosto de mexer com computador. Eu gostei de mexer com computador, né? Aí ele falou assim, tá, mas então por que você não ensina? Eu falei, você sabe, você conseguiria ensinar para as pessoas? Eu falei, consigo. Ele falou, então vamos fazer o seguinte. Eu vou numa casa aquelas casas que você compra coisa usada, sabe? Brechó. Brechó, Não essas coisas. é como se fosse. Tem uma casa aqui próximo, chama Ian, aqui no ABC, que é uma casa de doação, que elas doam, e aí eles pegam aquela doação, revendem aquela doação e utilizam a instituição para poder
né, Instituição utilizar de para ajudar as caridade, né? pessoas em instituição de caridade. Essa IAN, inclusive, faz esse tipo de trabalho e ajudam crianças, né? Sim, Em educação e tudo. E aí, com isso, ele falou, vamos lá nesse local buscar ver se acha um computador usado lá, né? E aí, Reginaldo, a gente Olha só. conseguiu achar um 386. E olha que na época era um computador até que razoável, viu? Não tinha o Pentium ainda. Era um 386. E o Windows não era o Windows 95, ainda não tinha saído o Windows 95. Quem é de informática vai saber, vai lembrar. Era o Windows 3.11. E aí eu falei, bom, pai, dá para levar isso daí, então a gente começa a ensinar. Eu falei, dá. Aí o que ele fez? Ele colocou esse computador, pegou uma mesa da cozinha, colocou esse computador lá na garagem e falou, então agora você começa a dar aula. Rapaz, a hora que ele falou, começa a dar aula pra mim, eu falei, e agora, por onde eu começo? O coração chega, acelerou, né? Você fala, eita. Por onde eu começo? E aí meu pai falou assim, agora tá aí, se vira. E aí eu comecei a ter que improvisar. E aí eu comecei a ter que falar, bom, o que eu preciso? Correr atrás de aluno. Então a gente começou ali tinha uma impressora chamada Matricial. Veio junto com o computador. Pequenininha ela. Né? Desse tamanho. O tamanho dessa mesa. E era de fita. E aí o que eu fiz? Eu primeiro montei no PowerPoint acho que não era nem no PowerPoint, cara. Acho que não era no PowerPoint ainda não. Era nessa época. Eu acho que foi Que ano que foi? Cara, 1999. Ah, não, já era PowerPoint. Mas eu acho que nesse computador não tinha Não PowerPoint. tinha, né? Eu acho que eu montei em outro programa. E aí eu montei em outro programa esse computador, esse panfleto, coloquei lá, escolhi o nome com a ajuda de um tio meu, e o nome da escola chamava Interbyte. E aí a gente montou esse panfleto numa folha de sulfite, saía 3 linguinhas assim, né? Então imagina, uma folha de sulfite, a gente fez 3 linguinhas assim com o nome Interbyte. E aí eu comecei a fazer distribuição desses panfletos aonde? Na feira, de sexta-feira. Sempre a feira. Essa feira. A feira tá bom ali. que ele já conhecia todo mundo, Já conhecia né? todo mundo, olha, Então... vai lá e tal, e não sei o quê. E aí, sabe, com muita dificuldade e tal, era difícil trazer, mas aí a minha mãe, ela conseguiu um aluno pra mim, cara. Um aluno que era vizinho. E aí esse aluno, ele foi, quando eu acordei que eu fui abrir o portão lá pra poder, né? Falei, mais um dia a gente vai abrir o portão sem nenhum aluno aqui. E aí tinha um aluno esperando ali, cara. Quando eu olhei, eu falei, caraca! Sabe qual que foi a minha maior preocupação naquele momento ali? Cara, eu vou conseguir, porque a gente não tinha telefone até então, né? E eu tinha pedido um telefone porque a escola precisava de um telefone, né? Eu falei, eu vou conseguir pagar a conta de telefone. Essa era a minha preocupação, cara. Pagar a conta de telefone. E não era barato, e não era fácil conseguir um telefone Não, na época, né? putz, e aí acho que era mais ou menos isso, eram uns R$25 a conta de telefone, né? Aquela Tá época garantido. era caro, aquela época, né? E aí, o que acontece? E aí começou a entrar, te falei, aquela parte da via de empreendedor, né? E aí eu comecei a sentir a necessidade de entrar em contato com os alunos. E aí eu falei, como que eu vou conseguir fazer isso, Reginaldo? Eu falei, já sei. Pô, numa rua sem saída, você conseguir levar aluno ali dentro para fazer uma aula de computação num computador com Windows 3.11, 386, cara, eu preciso dar um jeito. E aí eu comecei a ir não só na feira, em saída de colégio, e eu comecei a oferecer 2 aulas gratuitas. Ó, faz o seguinte, esse panfleto aqui com essa assinatura vale 2 aulas gratuitas para você. Só que você só pode ir lá fazer se sua mãe for junto. Isso eu tinha meus 15 anos, tá? E aí, a hora que a mãe dele chegava lá, eu vim trazer o fulano. Ah, legal. Só vou precisar pegar seus dados, seu telefone. E aí, Reginaldo, eu usei o poder, que eu também não sabia, não fiz curso, ninguém me ensinou, mas hoje eu diria que eu usava o poder do encantamento. Eu fazia com que aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente ficasse encantado, não só com a aula,
mas com um professor também. Porque a escola era uma garagem. E aí o pessoal ficava encantado. E no final, o que eu queria escutar? Mãe, deixa eu fazer aqui aula 2 vezes por semana. Deixa eu fazer aula 2 vezes por semana. E aí foi que começou a vir 1, 2, 3 alunos, né? E aí eu comecei a usar esse monte de escola que eu passei, né? Toda diretora me conhecia, porque eu era triste, né? Agora você me deixa vir aqui para eu falar um pouquinho na minha escola de sala em sala. E eu acho que aí como eu aprendi a me desinibir como palhaço, né? Porque eu tinha que ir lá na frente do palco fazer palhaçada, né? E aí eu já não tinha que ter essa inibição. Aproveitei as escolas, né? Você vê que foi tudo oportunidade, tudo aqui em Diadema, né? Aproveitei as oportunidades que eu tive em cada escola e falei, vocês me abrem a oportunidade de fazer isso? Abro sim, Renê, a oportunidade de fazer isso para você. Pode vir aqui. E aí o que eu fazia? Eu ia de sala em sala e, na verdade, eu não ia falar do curso em si, eu falava da importância daquelas crianças fazerem um curso de informática, que era algo assim, de outro mundo, Reginaldo. E no final eu falava, para vocês que não conhecem, faz o seguinte, eu vou dar aqui um cartão para vocês, vou sortear, já não dava mais porque eu não estava conseguindo dar conta. Aí eu vou sortear aqui um por sala, para poder fazer aí 2 aulas gratuitas. E aí aí eu comecei a pegar contatos das crianças na sala, né, com o nome, né, na época não tinha lei da LGPD, então, assim, eu pegava os contatos das crianças na sala, ligava para as mães, fazia com que as mães iam até lá, levava. Se aquela criança não fosse fazer aula gratuita, eu dava oportunidade para outra. E isso quando eu tinha 16 anos, eu já tinha, a garagem já não era só uma garagem, já era uma sala, né, que eu tinha feito a metade da garagem, que se você for lá, tá até hoje preservada, né? Hoje eu uso para outra finalidade, mas tá lá preservada, então a gente fez ali um quadrado, colocou, já tinha 4 computadores na sala, né? Já era um Pentium, já tinha o Windows 95. Tinha telefone? Tinha o telefone, o Office, a internet ainda era de escada, aquela que faz... né? Já era internet de escada, e a gente conseguiu fazer um trabalho ali muito bom. E Isso durou quanto tempo? Então, eu tinha 16 anos, né? Então, a escola abriu em 99, e aí, calma aí. E aí, com essa escola, né? Tinha 16 anos, eu consegui ali construir a casa, né? E quando eu tinha 18, eu consegui ampliar a sala e abrir mais 2 unidades. Uma eu abri em São Bernardo e uma eu abri aqui no Caema. Então, quando eu estava com 18 anos, eu estava com 3 escolas de informática. Muita gente de Diadema deve lembrar aí desse professor chato aqui. Tem gente que me encontra na rua e me abraça. Pô, como você tá? E tal. Quem é você? Porque tinha 9 anos, né, Reginaldo? 9, 10 anos de idade. Hoje é uma mulher, é um homem barbado, com filho. Quem é você? A Ju, Renê, lembra da Ju e tal? Ô, Renê, é o Fábio, lembra do Fábio? E assim, realmente, às vezes eu não consigo lembrar, porque a fisionomia muda, né? Algumas pessoas ainda a gente lembra. Então foi muito. E com isso, Reginaldo, desencadeou tô contando a história. Se eu estiver falando, vocês cortam. Não, imagina. Aí aí desencadeou uma gratidão que eu tinha aqui pela história aqui da cidade, né? E aí eu consegui, em uma das escolas aqui que eu citei, eu ia fazer divulgação lá e tinha uma sala cheia de computador melhores que o meu, que o Estado colocou. Não tinha ninguém para dar aula e não tinha professor contratado. E eu perguntei para a diretora, posso vir aqui ensinar os alunos gratuitamente, que não tem condições? Só vai ter uma coisa. A cada aula que eu vier, eu disponibilizei 2 horas no sábado para fazer isso. A cada hora a aula dada, eu quero 1 quilo de alimentos. E aí, de cada um. E aí, esse quilo de alimento eu levava para uma instituição de caridade. Não fazia ali um lado social também, que eu fazia de coração, não ganhava nada com isso. E aí, assim,
foi desencadeando outras coisas. Aí eu entrei na faculdade, consegui pagar minha faculdade, ali estava estudando. E aí eu recebi um convite de um vereador, né? Se eu estiver falando aqui, você me corta. Recebi um convite de um vereador daqui da cidade e falou: por que você não entra, né? Se candidata a vereador aqui na cidade? Pô, você é uma pessoa, né? Aqui, Diadema precisa de gente jovem aqui, né? Gente que queira fazer esse trabalho social aqui com vontade. Eu falei, Gosta de cara, ajudar, né? nunca pensei, né? 18 anos. E aí eu entrei, né? Como candidato a vereador aqui em Diadema, com a cara e com a coragem, sem dinheiro e sem apoio de ninguém, né? E consegui alguns votos, né? Acho que para a primeira eleição, se eu não me engano, se procurar lá como Renê, vão achar, foram 385 votos nessa primeira eleição. E depois nunca mais me candidatei, Mas Ginaldo. você voltou lá Você fez sua campanha na feira. Na feira de sexta-feira. Na feira de Pelo sexta-feira. menos o pessoal da barraca lá votou no Renê. Certeza. Os Com 385 certeza, né? votos ali veio Saíram ali dali. da feira, né? Votou. E alguns da escola também, né? Alguns pais da escola Com também certeza. votaram no Renê. Com certeza. Né? Não, legal. Assim, a gente vê essas histórias e você começa a juntar esse quebra-cabeça, né? O Pipoquinha, né? A feira, a ida em várias escolas, e aí você vê a formação, tudo, né? Porque às vezes a gente fala da formação acadêmica, né? De toda a parte de estudo, de buscar conhecimento, mas às vezes a vivência da pessoa, né? Ela é fundamental para o crescimento dela, né? Você já Principalmente escutou nessa falar? via empreendedora, né? Que a gente sempre comenta aqui. Você já escutou falar da faculdade da vida, né? Com certeza. Eu acho que essa é a faculdade que é o custo mais caro que a gente tem, né? Mas eu acho que é o que mais ensina. Sim. Eu falo, Reginaldo, que a nossa vida, se nós soubermos buscar, por isso até que eu acho super importante o dia de cast, é isso que você está trazendo aqui, de verdade. Eu acho que as crianças que estão aqui na nossa cidade, os adolescentes, tem tanta coisa boa que dá para ser feita aqui. Tem o Florestan Fernandes, né? Que é uma entidade aí que busca levar educação, né, técnica, inclusive, para as crianças, para os adolescentes. De modo gratuito, né? De forma gratuita. Tanta coisa boa que tem aqui dentro e que às vezes falta informação. Tem o Senai Diadema. O Senai, se acredita que às vezes eles pagam bolsa para fazer as pessoas estudarem lá? Sim. Então, assim, tem tanta coisa boa aqui na Tem nossa a Fábrica cidade. da Cultura aqui na frente. que Aqui, Sim. né? Então, que assim, é fantástico também. Eu digo que se as pessoas aproveitarem a informação e as oportunidades, cara, porque eu digo pra você que a minha vida, eu tentei pegar oportunidade em tudo. É o que você falou, né? É na feira, é nas escolas, né? E aquele ciclo vai continuando e você consegue ter um crescimento. Depois me chamaram, lógico, para tentar, para voltar para a política, para conseguir continuar um trabalho ali. Eu não quis, eu não sou. Descobri que eu não sou da política, né? Acho bonito quem vai, acho bonito quem faz esse trabalho, mas eu acho que eu vou continuar aqui na parte empreendedora, né? Nessa nova jornada aí, mais na parte jurídica que eu tô formando. Sim. E deixo aí para outros aí a parte de E hoje política. você tem uma empresa aqui na nossa cidade, né? Que é a MedLimp, que é uma distribuidora de material de limpeza que já é consolidada. Se não me falha a memória, acho que tem mais de 15 anos, né? 22 anos. 22 anos, 22 isso. anos. Nossa, faz tempo que a gente conversou a última vez, viu? Ela tinha 15. Isso mostra que a nossa amizade já vem há bastante tempo. Verdade. Né? E eu parei no tempo, né, de somar, né, a idade da MedLimp, pessoal. Então, assim, hoje já é uma empresa consolidada, né? E aí, como que você... Claro que toda essa vivência sua lá atrás te trouxe toda essa expertise. Tem a questão também da esposa que tá junto, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também dessa, né, conexão. desse alicerce, melhor falando, né, que você tem hoje, que é família, né, para te dar toda essa sustentação, né, para que você possa levar os seus negócios e ao mesmo tempo fazer uma outra faculdade, já pensar numa outra empresa, né, que agora
dentro do direito, né? Então, assim, como que é lidar com tudo isso hoje, né? Nos auges dos seus 43 anos, como você colocou aqui, é mais tranquilo hoje? Ou, de repente, essa mudança, principalmente a mudança tecnológica, onde a cobrança ela é no estalar de dedos, como que é lidar hoje como empresário e lá atrás? Era mais fácil lá atrás ou hoje? Como que funciona isso? Uau! Mais uma vez passa aqui um filme na nossa cabeça, né? É, Falando assim rapidamente, né, da história da MedLimp, então ela começou lá atrás, né? Eu ainda estava com a escola de informática e a gente começou lá atrás vendendo pano de chão, né? Então o nosso foco era vender pano de chão, pano de prato. E aí, através de algumas solicitações, né? A gente começou a colocar mais itens. Ah, mas você só tem o pano de prato? Né? Tem como você mandar também aqui um papel higiênico? Do papel higiênico, tem como você mandar um papel toalha? Daqui tem como você mandar um saco de lixo? E a gente começou a colocar mais itens e mais itens e mais itens aí na gama de produtos. Só que naquela época existiam dois parâmetros. Você precisava de cliente, né? Você precisava de cliente. E para você conseguir esse cliente, você tinha que buscar eles de uma forma orgânica. Vamos dizer dessa forma, de uma forma orgânica. Bater na porta. Batendo na porta. E só que essas duas formas aqui, orgânica, que nós tínhamos, nós não existia muito, Reginaldo, essa precificação. Não existia muito isso. Porque era muito raro a pessoa encontrar um bom distribuidor, um bom fornecedor, um bom prestador de serviço. E quando encontrava, eles ficavam ali bem fidelizados com você, né? Então, quantos funcionários, e não foi um nem dois, foram muitos funcionários que eu tive que sair de mãozinha dada ali e ensinar ele o que era o PAP, que era o porta a porta, que era trazer ali o cliente, buscar cartão. Então a gente saía na época para buscar cartão. Olá, tudo bem? Batia palma. Aqui em Diadema eu rodei muito, cara, mas foi muito, porque aqui em Diadema tem muitas indústrias. Muito. Diadema é um berço industrial, né? E que nem a gente estava falando, além do berço industrial, a localização dele, ele ajuda muito a parte logística. Então eu conseguia sair daqui, ia fazer visitas em vários locais aqui dentro de Diadema, e aí eu comecei a trazer as empresas, as indústrias de Diadema, né? E aí eu saía um dia, captava todos os cartões, né, de visita, aí levava para a empresa, ligava para os clientes, tentava descobrir quem que era o vendedor, quem que era o comprador, para conseguir chegar até lá, tá? Então a diferença é essa mudança tecnológica, e quem não mudou não se adaptou, né? Então o nosso trabalho aqui era um trabalho tete a tete, era visitando mesmo qual que é a rua. A gente pegava aquela rua e falava, vamos bater de ponta a ponta essa rua. Aí contratava outro funcionário, mas como que funciona, Renê? Mesma coisa. A gente batia essa rua na segunda, na terça a gente ligava para todo mundo, na quarta às vezes a gente voltava para tirar alguma dúvida, e assim era a nossa vida, né? Hoje, Reginaldo, a vida ela é muito mais tecnológica, né? Hoje a MedLimp ela é procurada, né, todos os dias por vários clientes, não só hoje de Diadema, né, como de todo São Paulo. Então as pessoas procuram a gente, ó, tenho esse material, preciso disso, preciso daquilo, e vem através da internet, né? Então a facilidade de você atrair clientes, ela tá muito mais fácil. Qual que é, eu acho, o grande diferencial? Você fidelizar o cliente. Porque as pessoas hoje vão muito por custo, por preço.
coisas que antigamente não tinha. Então as pessoas jogam na internet, vê e acaba tendo milhares de pessoas de preços ali Opções. que as pessoas buscam. Mas assim, respondendo a sua pergunta, hoje tá muito mais fácil, né? Isso, acho que a vida em geral. Hoje, Reginaldo, eu acredito que um dos motivos do boom das academias, eu não sei se você viu, aqui em Diadema tem várias academias e academias tops. Bonitas. Tops de linha, né? Então, um dos booms das academias aqui de Diadema foi essa chegada tecnológica. Então, assim, você não precisa mais ir buscar comida, ir num restaurante, você pede em casa pelo iFood, Sim. né? Hoje você não precisa mais pegar ônibus, poucas pessoas aí para ir em lugares pequenos, né, curtos, usam ônibus, usa Uber, que às vezes acaba saindo até mais em conta. Então, quer dizer, a pessoa não precisa mais sair daqui, se deslocar até um outro lugar, subir no ônibus. Então, você já vai fazendo exercício, né? Sobe no ônibus, sobe na escadinha. Hoje tem ônibus que até que você sobe, ele levanta, né? Então, assim, hoje é tudo para facilitar. Então, essa nossa vida tecnológica faz com que nós ficamos mais acomodados, Sim. né? A parte também de trabalhar home office, né? As pessoas antigamente não existia home office, máquinas, eram poucas máquinas. Aqui na Diadema, as indústrias eram manuais. Então as máquinas substituíram pessoas. Então as pessoas hoje estão muito mais com o corpo parado. Então as academias estão vindo com tudo para fazer o seguinte, gente, os nossos corpos não foram feitos para ficar parado. Feito para se movimentar. Isso é evolução tecnológica. Sim, mas essa questão também da evolução tecnológica, da nossa geração Z agora, né? E isso a gente já perguntou, inclusive, para alguns empresários que estiveram aqui junto com a gente, né? Essa busca pela mão de obra hoje, ela não está mais escassa para vocês, empresários? Você sente isso no seu ramo, que é mais difícil hoje você contratar uma pessoa para estar fazendo esse trabalho manual, haja vista que tudo é tecnológico, tudo eu posso fazer de dentro de casa. Como que funciona isso para você? Reginaldo, nós estamos na era de que o empresário não contrata ninguém mais. Hoje são os nossos funcionários que contratam a gente. Hoje, você, como empresário, tem que dar um suporte. Hoje, você, empresário, tem que dar qualidade de vida. Hoje você, empresário, Sim. precisa dar condições, benefícios para as pessoas quererem contratar você como empresa. Aquela empresa que ainda está naquela visão de que ela vai contratar um funcionário para trabalhar na mão de obra e ele vai fazer o que eles querem, pura e simplesmente, é uma empresa que não vai ter crescimento. Então, hoje nós estamos em um outro padrão de vida, né? Hoje os funcionários eles querem ter qualidade de vida, opções, um convênio, quer ter uma abertura para falar com a empresa. E se você analisar as maiores empresas do Brasil, vou falar algumas poucas, tá? Nubank, Itaú, eu falei, vamos falar o próprio Google. Quando você vai trabalhar numa empresa dessa, você tem um sofá laranja maravilhoso para você sentar, um notebook se você quiser colocar no colo, você tem uma área de descanso, uma área para você dormir. E aí quando você pergunta para as pessoas onde eles querem trabalhar lá. Então, nós empresários, nós estamos com uma grande missão hoje de fazer com que a sua empresa, nossas empresas, sejam empresas que gerem vontade de fazer com que as pessoas trabalhem lá. E aí, quando você conseguir... Mais confortável, mais acolhedor, né? Sim. Colaborador. As pessoas hoje, elas não são mais... foi a época, né, das pessoas serem vistas como máquinas, como máquinas humanas, de ter que simplesmente gerar resultado. Não adianta. Hoje, as pessoas hoje são assim, têm uma sensibilidade. E isso eu acho que foi a evolução tecnológica que trouxe, mas eu acho que isso é evolução humana, social.
Porque às vezes você chega com um problema que você teve em casa e você não vai conseguir produzir, né? Antigamente as pessoas falavam assim, bom dia pra quê? Só se for pra você, continue e faz seu trabalho. Hoje não tem mais isso, vem aqui, vamos conversar. Então hoje o RH dentro de uma empresa ele tem que imperar. Então eu acho que é a maior dificuldade nessa transição, eu digo não é nem a transição tecnológica, que você tem que se adaptar, porque hoje você contrata uma empresa de tecnologia e fala, coloque a minha empresa para girar com essa tecnologia, e eles vão colocar a sua empresa para girar com essa tecnologia. Agora, a dificuldade é você encontrar pessoas que vistam a sua camisa e falam assim, eu vou comprar e brigar pela sua ideia. Então, a dificuldade maior não é a integração tecnológica, e sim a integração humana dentro das instituições. Entendi. Não, perfeito. Eu acho que existem visões e visões, né? E depende muito também da questão do segmento, né? Que uma coisa é você trabalhar com tecnologia, outra coisa é você ter uma operação dentro de uma metalúrgica, por exemplo. Então são coisas distintas que ao mesmo tempo e nesse pensamento que você está colocando, independente do setor, do segmento, você tem que dar uma qualidade de vida para o seu colaborador para que ele possa se sentir satisfeito e renda até mais, Sim. né? O que acontece? Eu entendi a sua pergunta em relação à mão de obra qualificada, tá? Às vezes, nós estamos buscando uma mão de obra qualificada e nós não estamos olhando para o nosso lado que nós temos uma pérola que precisa ser lapidada. O pipoquinha, por exemplo. Às vezes você tem lá uma pessoa que ele tá lá. Isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? Até uma historinha aqui rápida. Eu tinha um motorista, né, que trabalhava na empresa e ele já tinha uma certa idade, né? E aí eu perguntei para ele, você vai querer trabalhar até quando com isso, né? Porque é algo que carregar carro, descarregar carro, sabe? Acaba tendo um desgaste, né? E aí ele falou assim, falou, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, por que você não tenta ser, né, um vendedor? Pô, René, mas eu nunca vendi nada. Eu falei, você me permite poder te treinar? Cara, esse cara foi o meu melhor vendedor da empresa. Ele se aposentou lá como vendedor. Em relação a negociações através de portais, que a MedLimp não trabalhava com portais eletrônicos. E aí ele, depois dos 60 anos de idade dele, ele trouxe essa visão. Então, às vezes, a gente está buscando ali uma pessoa qualificada. Por que não qualifica o que nós temos dentro da nossa casa? Ou dá oportunidade para um jovem aprendiz, para um adolescente, para alguém que está com vontade, Reginaldo. E você leva ele para dentro da sua empresa e você qualifica ele, né? Paga ali alguém para fazer isso, né? Nós temos aqui você tem isso dentro da sua casa, né? Você tem isso dentro da sua empresa, né? A qualificação que você acompanhou do próprio Gabriel na parte tecnológica. Uma parte boa que você falou também que foi muito interessante é você falar sobre o seu funcionário, que você capacitou ele, né, e que ele foi aí um dos melhores vendedores. Sim. Mas aí também lembra também o poder que você tem, foi você que capacitou ele, né? O poder que você tem de encantar. Então, às vezes, o professor de informática lá traz aquela vontade de ensinar, vontade de passar o que sabe para a pessoa, principalmente quando é a sua casa, é a sua empresa, você fala, eu quero que você trabalhe assim, porque é o jeito que eu trabalho. Então, talvez ele tenha sido o melhor funcionário, porque foi você quem capacitou ele, porque é a sua empresa, né? O seu coração tá ali também. Você tocou no assunto, Karen, que eu aprendi ele depois de eu acho que eu aprendi ele há uns 10 anos atrás. Porque quando eu comecei a mexer dar aula de informática, se perguntou quando que a escola fechou, né? Ela fechou em 2008. Fechou. Quando começou, teve esse boom
da tecnológico também, e né, as pessoas começaram a ter computadores, muitos poucos queriam fazer cursos, e eu precisava escolher entre tocar MedLimp e tocar Interbyte, e de repente continuar no mercado financeiro, né? Porque eu trabalhei em 2 bancos. Você ficou nessa transição de carreira da informática para a MedLimp quanto tempo? Olha, Você falou que ela começou em 99, a MedLimp, sim, né? a MedLimp começou em 2002. Ah, em 2002. 2002. Confundi as... Ah, foi informática, né? Mas a minha esposa, ela tocou sozinho até 2005. Praticamente sozinha, né? E quando ela tocou sozinha até 2005, eu estava na transição da escola de informática. Sim. E aí, quando eu vi que eu comecei a analisar que tinha uma grande oportunidade aqui na MedLimp, eu tive que fazer essa transição. Essa transição mesmo de mudança duraram 3 anos. Como foi pra você? Porque assim, eu acho que eu tô sentindo na pele, né? Porque eu venho da área animal, né? E você sair de uma área que tá ali do seu coração e ir pra uma outra área que você tem chances de crescer, né, na sua carreira. Às vezes tem essa questão também, né, da zona de conforto, né? Sim. Você tá numa situação ali, tô tranquilo, mas daqui a pouco dá um BO. Aí você fala, eu preciso mudar agora. E às vezes você muda de uma coisa para outra, né? Sim, e são áreas diferentes, né, também. Karen, não foi fácil. Não Eu super te foi entendo. fácil. Foi algo muito difícil. Por quê? Enquanto eu tinha as escolas, que aí quando chegou um momento que nas escolas eu já não dava mais aula. Eu tinha professores, né? E eu me dedicava parte do meu tempo em banco. Eu era gerente do Santander. Tem aí um outro setor aí também, uma então outra área. eu era do mercado financeiro. Assim, aqui para nós, eu acho que esse RG dele tá errado. Não só tem 43 aí não, viu? Ele tem um irmão gêmeo perdido por aí, a gente não sabe. Eu era gerente do Santander, isso em 2004 até 2006, tá? E eu tinha as escolas junto. E a MedLimp ficava aqui no meio, né? Seu dia tinha 72 horas do seu dia, com certeza, né? não parava. Né? Hoje eu acho que eu não aguentaria, mas eu não parava. E aí o que acontece? Eu comecei a ver que as escolas começaram a surgir naquela época. Eu esqueci o nome, aqueles corujões que existiam. Lan House, né? Lan House. Começaram a existir... Corujão mesmo. É isso mesmo, Nossa, eu fazia tanto na minha adolescência, adorava. Eu não lembro disso. E aí eu comecei... comecei... Passava a noite inteira jogando, fazia campeonato. Aí eu comecei a tentar fazer isso nas escolas, fazer corujão e tal. E aí a parte como gerente de banco era algo que eu gostava muito também, porque eu tinha uma equipe ali maravilhosa. Mas eu via também que era um risco muito grande se eu não tivesse à frente da MedLimp. Sim. Porque eu falei, o que adianta ali você ter alguma coisa que de repente saia fora do eixo? E aí eu tive que fazer uma escolha. Qual que daria mais resultados a longo prazo? Foi isso que eu perguntei para mim. A longo prazo, o que vai me dar mais resultados? A escola era algo que estava começando a ficar... As pessoas começaram a fazer... Já estava começando o curso online. Então as pessoas já não estavam indo mais para a escola. E os computadores vinham já com aquela facilidade de você aprender sozinho. Porque você vê a galera da geração que nasceu nos anos 2000 para frente, poucos fizeram curso de informática, porque já nasce ele sabendo. Então, como eu peguei essa parte, eu comecei a me fazer perguntas. Bom, aqui, só se eu fizesse essa escola virar uma escola profissionalizante. E aí aquilo começou a envolver muita lei, e aí eu falei, tá difícil. Muito burocrático, né? Trabalhar em banco como CLT era maravilhoso também. Pô, quem trabalha em banco sabe, né? Os benefícios são lindos. Sim. Mas acabava te limitando, porque existe uma transição de carreira que às vezes para você chegar onde você quer, dura muito. E aí, né, só entre nós aqui, o pessoal não tá vendo, tá? Tinha um gerente, cabelo branquinho, né? E ele era o gerente geral do banco. E eu olhava assim e falava, nossa, eu quero chegar lá. E aí eu comecei a fazer conta quanto tempo demorava para chegar lá. Eu falei, nossa, então eu vou chegar com cabelo branquinho nesse banco aqui. Você é louco, não compensa. Até chegar lá, né? Então assim, eu te falo, quem é empreendedor, eu falei, gente, eu não vou... Gente, não começa vou a fazer aguentar. as contas e falar, não tá batendo. Aí eu comecei a falar, bom, se eu trouxe clientes para a escola,
Vários, que era difícil, porque só que tinha um tempo de duração, né? Durava 1 ano e meio, 2. E eu tinha que repor. Pô, se eu trazia de clientes para a escola, se eu trazia de cliente para banco, porque eu trazia muito cliente para o banco, e eu só ganhava no primeiro mês. Bom, se eu começar a trazer, se eu pegar cliente da MedLimp, esse cliente pode fidelizar comigo por mais de 2 anos, né? Eu tenho cliente que compra comigo aqui de Diadema. Eu não vou falar o nome, porque vai que ele não gosta, né? Mas eu tenho clientes aqui de Diadema, clientes grandes, que compram comigo há mais de 20 anos. Isso é muito bom. Há mais de 20 anos. Então, assim, eu tenho maior consideração por isso, né? Então, acho que foi nessa parte. E aí, na hora da transição, não foi fácil, Karen, porque a escola foi um filho. Você deixar esse filho de lado não foi fácil. Né? Você falar assim, aqui a partir de hoje, esse ciclo se esgotou. Você limpar, tirar os computadores lá de dentro e você ver aquela sala vazia, não foi fácil. Né? Você chegar no banco e falar assim, estou vindo aqui hoje pedir demissão, a minha mulher quase me matou. Renê, mas a gente vai ficar sem convênio. Renê, mas e aí o vale refeição e o vale alimentação? Porque é muito bom, né? Os benefícios. E eu falei assim, eu não tô mais feliz aqui e eu vou tocar esse lado aqui. Aí, só para não alongar muito, né, te contando da parte do amor, durante uns 10 anos eu trabalhei só por dinheiro, né, trabalhei trazendo dinheiro. Foram os anos mais difíceis da minha vida em relação à empresa. Não que você tem que trabalhar só por amor, tá? Porque amor enche barriga. Não, amor não enche barriga, a gente tá lá para ganhar dinheiro e para ter lucro, tá? A empresa nasceu para ter lucro. Exatamente. Exato. Mas a gente sabe que nós não somos máquinas que simplesmente apertam um botãozinho e vai. E aí, qual que é o conselho que eu dou? Dentro do seu novo segmento, você encontrar o que te move. E aí, essa pergunta que me fizeram há uns 12 anos atrás foi meu divisor de águas. Porque perguntaram pra mim assim, Renê, tá, você trabalha aqui, tá? O que te move? O que fez você abrir a MedLimp? E eu não sabia explicar, cara. Porque eu sabia, porque eu abri escola porque eu gostava de dar aula. Porque eu fui trabalhar em banco porque eu gostava de trazer cliente. Mas por que eu abri, por que eu tô tocando aqui a MedLimp, né? E aí eu comecei falei, como que eu descubro, Reginaldo, o que me move? Eu perguntei pra ele. Ele falou assim, é o que você faria de graça. O que você faria de graça? E aí eu falei, cara, eu adoro ensinar. Eu amo ensinar. Eu adoro passar conhecimento. E aí ele falou, então você pode ser um palestrante. Ou você pode ser um professor. Como que você faria isso dentro da MedLimp? Já que é na MedLimp que você tá. E é ela que te traz o dinheiro, é ela que te traz o lucro. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos de limpeza. E eu me apaixonei. Hoje eu amo fazer isso. Que legal. Né? Eu me apaixonei por isso. Então, hoje eu faço o que eu amo. Eu tenho alguns posts, né, em algumas redes sociais que eu coloco, né, que é maravilhoso quando você acorda de manhã e vai fazer o que você ama. O dia tem um outro sabor, né? Falar com o cliente. Teve uma época que eu fiquei sem atender cliente. Então, o que acontece? A MedLimp, ela cresceu e aí eu só tinha vendedores que trabalhavam. Então, o que eu fazia, Reginaldo? Eu trabalhava, meu contato era só com os vendedores. Cara, eu descobri que isso me deixava muito mal. Cara, eu preciso estar também na linha de frente. Então, assim, eu gosto de falar com o cliente, eu gosto de atender cliente, eu gosto de ter o acesso ao cliente, eu gosto de ensinar o cliente. Então, eu acho que isso me move. Se me tirarem da linha de frente total... Não, eu tenho vários vendedores lá, né? Mas eu também sou um vendedor. Então, se você perguntar, Renê, qual que é a sua profissão raiz? Vendedor. Cara, é vendedor. E eu falo isso em qualquer lugar que eu vou. E o cara que ele é vendedor, ele vende qualquer coisa. Eu sou, é o que eu faço, é o que eu sei fazer. Né? Então, eu acho que meus clientes que estão me assistindo, me ouvindo hoje, né, até os funcionários, eles sabem.
que eu chego na porta da empresa gritando do outro lado da rua e gritando de felicidade. Tudo bem, como que você tá e tal, porque é gostoso. Às vezes alguns clientes me ligam, me mandam mensagem assim, nossa, Renê, me manda um bom dia, eu mando um bom dia, mas é um bom dia, sabe? Sabe o bom dia de Com cast? energia. Aquela coisa gostosa. Sim. E aí a pessoa fala, nossa, mas você já acorda assim na segunda-feira? Eu falei, cara, eu fazendo o que eu amo. Então, é você descobrir dentro do seu setor o que te move. Que te move. Eu anotei né? essa frase aqui, eu vou levar essa O que frase você comigo. faria de graça, cara? Então, assim, eu converso com o cliente, eu passo informação para o cliente de graça. O meu negócio é vender produto. Eu vendo produto. Isso é o que me traz dinheiro. Mas o que me move, que faço de graça, é dar conhecimento, é conversar, trazer resultado de alguma forma. E o legal também de você mesmo, esses treinamentos, eles são gratuitos? Gratuitos. E o legal é que, assim, às vezes o seu pagamento, a sua recompensa, e a pessoa olhando nos seus olhos e fala, cara, muito obrigada. Nossa, Sim, eu precisava ouvir isso, né? Acho que não tem pagamento melhor do que a pessoa ser grata por aquilo, por aquela certeza. informação, né? Karen, agora voltando lá para a escola de informática, eu vou fazer só para você ver essa ponte, tá? Eu vou voltar lá para a escola de informática e vou fazer uma ponte que você está falando aqui hoje, tá? Presta atenção. Lá na escola de informática, quando chegava uma senhora e falava assim, nossa, eu queria tanto que meu filho fizesse um curso de informática aqui, mas eu não vou ter condições de pagar. E eu falava assim, tá, qual que é a sua coisa? Pô, Renê, mas você não fazia para dar lucro? Eu fazia, mas eu não conseguia. Eu não conseguia falar não. Eu falei, tá, e quanto que é o valor que a senhora pode pagar? Ao máximo que eu consigo pagar é X por causa disso, daquilo, tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou readequar um horário, fazer isso para poder encaixar ele, para poder fazer isso daqui, tá? Teve aluno que eu tenho certeza que me encontra hoje, que virou especialista em informática, ganha rios de dinheiro. Que legal. E foi dessa forma, tá? Mas aí ela vinha aqui e falava isso para mim e tal. E aí a pessoa chegava e falava, nossa, Renê, você não tem ideia como o William, como o Roberto tá amando essas aulas. Eu não sei como te agradecer. Cara, aquilo enchia meu peito. Aquilo era meu alimento, né? E eu escutava algumas pessoas falar, nossa, Renê, como você é bobo. Meu, você não pode ficar dando abertura pra tudo. Eu falava, cara, ó, tem um monte que tá pagando certinho. Esse aqui eu tô fazendo um pouco mais em conta, mas esse aqui eu tenho certeza que, né? Então, encher meu peito. Voltando pro de hoje. Hoje, sabe quem são as pessoas que eu treino? São aquelas pessoas que as pessoas às vezes nem olham e dão um bom dia. São as faxineiras. E vou te falar, cara, quando você chega lá, Ver um olhinho, né? Que não teve oportunidade na vida, você dá um bom dia, que a pessoa né? vem e fala, não, o senhor tal, não sei o que. Vai, cara, aqui não tem senhor, não. Elas são muito invisíveis, né? E aí elas falam, Infelizmente. não precisa pegar nessa vassoura. Eu falo, não. Ah, E dessa vez quem vai fazer essa limpeza aqui sou eu. Eu vou mostrar que vai funcionar. E aí as pessoas, elas saem de lá, você vê com um olhinho tão grato de você ter mostrado qual que é a importância deles. Porque é muito fácil você chegar num lugar e ver tudo limpo, né? E falar, aqui tá sujo. Você não pergunta para aquela pessoa como foi o dia dela, né? Se aquela pessoa tem filho, se não tem. se ela tá bem, E eu se já ela tá precisando de alguma Pô, mas coisa, você acredita que né? eu já escutei uma pessoa, né? E eu cheguei para dar um treinamento. Falei, olha, vamos fazer um treinamento aqui. Eu vou ensinar vocês aqui a como fazer a limpeza desses rejuntos ficar lindo. Reginaldo, você acredita que a pessoa chegou para mim e falou, não, você não precisa ensinar isso não. Eu falei, por que não? Porque agora eu comprei aqui 6 escovinha de unha. Elas vão esfregar aqui com a escovinha de unha. Eu falei, na mão? Falei, oi? Falei, amigo, desculpa, tá? Nem sei se vão passar isso no ar, mas falei assim, meu, a época da escravidão acabou, cara. A Lei Áurea foi assinada, né? Hoje você não tem que falar pra pessoa vir aqui, né? Esfregar chão com a mão, né? Existem equipamentos né? e tal. Então, assim, e aí no final, quando eu falei isso pra pessoa na época nem foi meu cliente, viu? Porque não gostou que eu falei isso, não. Mas no final a pessoa virou e falou, obrigado por você ter falado isso, viu? Porque a gente já não tava aguentando mais aqui fazer isso. Então acho que é um pouquinho disso, sabe, Reginaldo? Sim. É o que te move.
né? Então, eu acho Muito que lindo acho que, isso. né, levando isso para o nosso ponto principal aqui de hoje, eu acho que tem uma palavra que resume, acho que a vida do ser humano, não é nem independente da crença, credo, cor, religião, existe uma coisa chamada gratidão. Se você tiver gratidão dentro do seu coração, ninguém, Reginaldo, mas ninguém te segura. Porque você não tem Vai longe. Não tem como segurar você, Sim. né? É a gratidão pelo primeiro emprego, é a gratidão por essa cidade acolhedora, é a gratidão pelos 385 votos, é a gratidão pela mãe maravilhosa, pela Pelas frutas da esposa, pela feira. fruta na... Putz, cara, não tem ideia disso, cara. É muitas Era toda coisas. toda sexta-feira, a vitamina era garantida e era uma delícia. É isso. Não É tinha sobre isso. o sabor, acho que eu não consegui mais sentir aquele sabor. Qualquer dia acho que eu vou fazer. Boa, Renê. Nossa, é uma história assim fantástica e Linda é mesmo. justamente isso que a gente quer trazer aqui, né? Então, você que está aí nos assistindo, empresário, que quer contar sua história aqui para nós, aqui no Dia The Cast, que quer motivar outras pessoas, eu acho que esse é o nosso objetivo, de contar coisas boas aqui, levar coisas boas para quem está nos assistindo, porque de notícia ruim, a gente, né, a gente está Já cheio tem de, muita né? gente Você falando liga a ruim. televisão, você olha nas Muita. redes sociais, é só coisa ruim, só coisa negativa, que o mundo vai acabar, que vai que aquela coisa toda, que se você levar isso ao pé da letra, você não sai de casa, você não faz mais nada na sua vida. Então, assim, então o nosso objetivo é justamente esse, Renê, levar essa, esse conhecimento de causa mesmo, né? Essa vivência que esses grandes empresários aqui da nossa cidade passaram e, graças a Deus, hoje, né, estão aí tocando a sua vida com excelência. E meus parabéns, né? Meus parabéns mesmo para Obrigado. você, para toda a sua família ali, que a gente sabe que tem parte nisso também. E para você aí que está nos assistindo, né? Não deixe de curtir a nossa página, se inscrever aí no nosso canal, se inscreve também nas nossas redes sociais, @DiaTheCast lá no Instagram, compartilhe todo esse conteúdo para os vizinhos, né, para os seus amigos, familiares, para que o nosso canal cresça, né, sempre Cada mais, vez cada mais, vez né? mais, e Pra gente possamos levar aí mais levar histórias legais, desculpa te para cortar, mais querido. pessoas, né? Exatamente, Justamente. pra gente Então, levar essas histórias lindas para cada vez mais pessoas aqui, não saírem só da nossa motivadas, cidade, né? mas além também, né? Para que Exatamente. outros municípios também vejam a nossa cidade. Exatamente. Renê, vou fazer um bate pronto aqui, rapidinho. Eu falo uma palavra e você responde, Vixe. né? Bora Então, lá. para que você, em uma palavra, pode usar duas, tá? Não Até mais duas, não mais não que mais duas. que isso, tá? Tá bom. Senão... Queria te perguntar, seu passado, Orgulho. orgulho, família, Base. pai e mãe, Amor. esposa, Acho que companheirismo. filha, Ah, Pode repetir a palavra eterna. se quiser. Eterna. motivação, o que te move, Pessoas. amizade, Poucas. alegria, Churrasco e pagode. boa, me convida, medo, Da morte das pessoas, não da minha. boa, é isso. É isso. Show de bola. Eu queria que você deixasse uma frase de motivação, o que você espera da nossa cidade nos próximos anos. A gente está vivendo aí agora uma troca de governo, né? Que a gente espera muito que isso traga positividade. A gente não está falando em partidos e sim em pessoas aqui. Melhoria, E a né? gente quer melhoria para nossa cidade, para que a gente sempre cresça cada vez mais.
e sermos vistos de uma forma assim, pô, essa cidade aí deu certo, né? Então, eu queria que você falasse aí o que que você espera da nossa cidade e deixasse também uma frase aí para o nosso público, uma frase, um recadinho, uma sugestão, uma metodologia de vida, alguma coisa para que motivasse aqueles que estão nos assistindo, Renê. Tá, vamos lá. Sobre a cidade de Diadema, eu tenho certeza absoluta, que Diadema vai crescer muito nos próximos 10, 15 anos, tá? A minha certeza absoluta, ela vem do potencial das empresas, da geração de renda e das moradias, das pessoas que estão vindo aqui para a cidade, tá? Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais nossa cidade. Se você comparar alguns anos atrás, as empresas que existiam aqui eram poucas, hoje tem empresas de nomes, restaurantes de nomes, e eu acho que vai vir cada vez mais. Tem um potencial muito grande. Eu acho que a frase que eu deixaria para Diadema é esperança e foco. Tá? Não tem como ter regresso aqui em Diadema. Aqui a gente só vai ter crescimento, certeza absoluta. Boas administrações, independente de partido, que o partido que entre coloque boas administrações para trazer cada dia mais melhoria. Mas Diadema não tem mais como regredir, só vai crescer. E você pode ter certeza que em, no máximo 15 anos tem tudo aí para ser uma das melhores cidades aqui do ABC. Tá? Isso sem falsa informação. Nós temos, lógico, cidades aí falam que é melhor do que a América Latina, que é São Caetano, mas São Caetano não tem o tamanho de Diadema, né? Então é difícil você comparar banana com abacaxi, não dá, né? Nós temos aqui uma cidade muito grande, tem muitos pontos a tomar ali cuidado, né? Tem muitos bairros que você tem que dar atenção de uma forma bem uniforme, mas as pessoas aqui, a evolução da tecnologia, a evolução educacional, eu acho que vai fazer com que essa cidade vire uma potência. Show de bola. É isso aí. Karen, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Deixa aí o seu recadinho para o nosso público. Bom, quero Estamos chegando ao agradecer final. a audiência de todos vocês que acompanharam aqui a entrevista, desse querido, que a sua história é linda. Obrigado, Foi um prazer te conhecer. E para vocês também que querem acompanhar a gente aí nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos e nos encontraremos no próximo episódio, né, meu querido? Isso aí. Obrigado pela sua audiência. Foi uma honra poder estar aqui com mais esse convidado ilustre, levando muito conhecimento, né? Então, você que está aí em busca aí do seu primeiro emprego ou da abertura da sua primeira empresa, são histórias como essa que acabam motivando a você tomar aquela decisão que às vezes está ali emperrada. São histórias como essa que faz com que você trilhe o seu caminho e chegue ao sucesso como o nosso convidado de hoje. Um grande abraço a você e nos vemos no próximo episódio do Dia The Cast, o podcast da cidade de Diadema. Um abraço.